Nessa aula eu vou simular algo muito comum, que é a configuração incorreta dos gráficos. Então, vou em recursos, vou gerenciar fonte de dados e essa fonte de dados vou remover. Olha o que é que vai acontecer. Todos os meus gráficos vão dar erro. E isso pode acontecer com qualquer um, dependendo da configuração. Esses erros acontecem porque o Looker Studio não está encontrando a fonte de dados, a origem desses dados. Eu vou clicar aqui em Recursos, Gerenciar fontes de dados, adicionar uma fonte de dados, planilha, seleciona a planilha que você criou, ó, cliente WhatsApp, clique em adicionar, e após adicionar, ó, adicionar um relatório, pode ser que esses dados não voltem. Para que esses dados possam voltar, ou você vai manualmente em cada gráfico, por exemplo, esse gráfico, investimento diário, e tá aqui, ó, investimento, selecionei. Aqui na configuração dele, nas propriedades, não tem nada, não tem fonte de dados. Ele não sabe de onde pegar dados. E aí você escolhe qual é a fonte de dados. Você diz que é do WhatsApp. E aí ele já mostra as informações aqui. Ele está mostrando esse valor de 3.000. Todas as vezes que você traz dados, é importante configurar essas informações, as dimensões dessas métricas. Então, aqui tem esse ícone do Google Sheets, que você clica e aqui você vai poder configurar essas métricas. Então, como eu falei na aula anterior, onde eu te mostro como trazer os dados para dentro da nossa dashboard do Google Looker Studio, o investimento não é número, ele é uma moeda, então ele é real brasileiro. A campanha, ok, é um texto. Mas o CPM, ele é um custo real brasileiro. E ele é uma média. Aqui na frequência, ela também é uma média. Nas mensagens aqui, é número purchase conversion de valor. Ele é um custo, tá? Você bota como real brasileiro. Na verdade, é valor. Então, quando você ganha a comissão, ele vai mostrar como real brasileiro. Perfeito, só isso. E o que também está faltando é nossos campos personalizados, onde eu posso clicar em adicionar, que é aquela métrica, o nosso CTR, o nosso custo por clique, o nosso custo por aquisição, que é o custo por mensagem. Então, são métricas ausentes. Vou clicar em adicionar um campo, adicionar campo calculado, e lembre-se sempre de utilizar os materiais complementares nas aulas para agilizar o nosso serviço aqui. Eu vou buscar aqui nas aulas, criando métricas, que tem um PDF, basta clicar que ele já baixa aqui no navegador. Você vai voltar aqui para a página, onde tem as informações. Basta pegar esses códigos, Ctrl C, são códigos de planilha, sabe? Então são algo bem simples, ó. Aqui é o custo por clique, é o CPC, salva, todos os campos, adicionar um campo, adicionar campo calculado, vai lá buscar o outro, ó, o CTR, Ctrl C, vai lá, ó, cola, então, esqueci aqui, CTR, salvar, clica em todos os campos, adicionar um campo calculado, vou buscar o código do Connect Rate agora, ó, Ctrl C, seleciono, Ctrl C, Ctrl V, e até o nome eu vou copiar, Connect Rate. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Salvar, ficou verde, salvou. Agora eu vou clicar em todos os campos, ainda faltam os outros das mensagens. E ele vai pegar aqui a taxa de conversão, que é quantas pessoas que clicaram no link e realmente mandaram mensagem. Eu vou adicionar um campo, campo calculado, Ctrl V. Taxa de conversão, salvar. Lembrando que essa é uma aula de revisão, por isso que eu estou falando mais rápido. Vou clicar em todos os campos, adicionar um campo calculado. Vou voltar no nosso material, vou clicar em copiar esse código, Ctrl V. E agora, essa métrica, que é o CPA, que é o custo por mensagem. Ó. CPA, salvei. E para finalizar, vou clicar aqui em todos os campos. Esses campos ficam lá embaixo, preservados. Você vai ver que também tem a configuração deles, ó, o que é porcentagem, o que é real. Então, eu sei que Connect Rate ele é uma porcentagem, a quantidade de pessoas que carregaram a página, porcentagem. CPA é um custo por mensagem, então ela é moeda. O CPC é um custo por clique, então você vai alterar aqui para moeda. O CTR também é uma porcentagem, que é quantas pessoas que viram o criativo de vocês e clicaram. Numérico, porcentagem. E por último, a taxa de conversão, que é quantas pessoas que clicaram no seu anúncio e mandaram mensagens. Eu vou botar aqui, ó, porcentagem.
Então, feito isso, basta clicar em concluir. Ainda assim, as métricas não foram automaticamente para a nossa dashboard. Apenas a investimento que ficou aqui como moeda. Esse investimento diário, por exemplo, se eu selecionar uma fonte de dados, por exemplo, cliente WhatsApp, ele já vai atualizar automaticamente. Perfeito. Ó, que é quanto que eu gastei e quantas mensagens eu recebi. Automaticamente já apareceu aqui as métricas. Porém, se eu filtrar aqui uma data, vou buscar aqui os últimos 7 dias. Vou clicar em aplicar. Então, nos últimos 7 dias, eu investi esse valor. E aqui é o nosso filtro. Eu investi esse valor. E aqui nas barras já alterou. Porém, se não estiver alterando, a dimensão do período você pode botar DI. E ele vai se ajustar com o tempo. Se você não tiver paciência de mudar um por um, você pode vir aqui em página, configuração da página atual. E na configuração da página atual, vai aparecer aqui nas propriedades, ó, qual é a fonte de dados. Ele é ótimo para aquelas dashboards que só tem uma fonte de dados. Então eu escolho aqui, é cliente WhatsApp. E qual é a dimensão de período? Você bota aqui dia. E aí, ele vai ajustar a dashboard automaticamente as informações da minha fonte de dados. Porém, algumas métricas não deu certo. Olha só. CPM deu certo porque é automático. Vou até trazer aqui um período automático, vou tirar para 14 dias. Então, vou trazer dados dos últimos 14 dias. O nosso CPC não veio, CTR não veio, a tabela deu erro. Então, como é que eu vou fazer para corrigir? Basta selecionar os gráficos com erros. Fonte de dados, tá padrão, nada a ver. Então, você remove aqui. Opa. Então, a fonte de dados está aqui, ó, a padrão que a gente selecionou, que é a cliente WhatsApp. Porém, a métrica é uma métrica inválida, ou seja, a métrica não existe. Você vai clicar e vai pesquisar CPC. Lembrando que essa métrica só vai aparecer se você tiver criado ela, e a gente acabou de criar ela. CTR, seleciono o gráfico. Pronto, clique em configuração, métrica, CTR. Isso também. E para fechar o nosso CPA, aqui escrevo CPA. Perfeito. Conversão, seleciono. Você vai vir aqui na métrica e vai pegar TC, que é a taxa de conversão, e o nosso custo por mensagem. No caso, o nosso CPA, custo por aquisição. Aqui a nossa tabela está bugada porque as métricas não estão sendo carregadas. E quais são essas métricas? Ó, 1, 2, 3. A terceira métrica, 1, 2, 3, não conta criativo porque ele é uma dimensão, ó, a the name. Então tá faltando aqui o CPA e a penúltima e a última, CTR e TC. Então no CTR, a gente vai trazer aqui, ó, CTR, fica até vermelhinho aqui, ó, porque tá ausente. E para fechar aqui o nosso TC, vai ficar tudo certinho. Vai aparecer. Então, configurou normalmente todos os campos ajustados. Lembrando que você vai precisar repetir esse processo para o aplicativo mobile, porque ele vai estar com erro. Mas você pode fazer aquele mesmo procedimento. Página, configuração da página atual. Você vai aqui em cima, deixa eu carregar aqui a telinha. Você vai selecionar a fonte de dados. Vou buscar aqui a do WhatsApp, cliente WhatsApp, e a dimensão do período você vai botar para dia. Então, no momento que você estiver trabalhando para o cliente e aparecer esses erros, esse vídeo pode tirar todas as suas dúvidas, porque eu estou corrigindo de uma por uma. Ah, mas ainda ficou com dúvida? Vá lá no nosso material complementar. Dentro dessa aula, eu botei aqui, ó, gráfico com erros, veja como corrigir. Esse material, eu especifiquei cada um dos gráficos e como é a configuração de cada um deles por dentro. Então, eu vou saber como é o relatório aqui na relação com as datas, ó, do investimento, ó, quais são as métricas. Então, se tiver algum dado errado, você vem nesse material e veja o que é que pode estar incorreto. Tudo certinho, tudo no lugar. Funil, qual é a métrica, ó, link cliques, mensagens. Então, isso aqui pode te ajudar a ter mais clareza na hora que você vai fazendo essas configurações. Eu vou voltar aqui. Deixa eu terminar aqui, fazer o trabalho completo, né? Vamos aqui na métrica, botar o CPC,
o nosso custo por aquisição, ó, CPA, CTR, fechou, legal. E aqui a nossa conversão, que é a TC. Custo por mensagem é o nosso TC, ou CPA, perdão. E a nossa tabela que também deu um bug. Basta selecionar, vir aqui nas métricas ausentes, e aqui a gente já sabe que é o CPA. Para aquelas métricas que a gente criou, elas não vêm automáticas, porque elas não existiam na hora que a gente trouxe. CTR. E por último, TC. Perfeito, já pode mandar o link do aplicativo que já funciona muito bem. Mas, vamos lá, o que pode acontecer de errado ainda aqui? Cara, a única coisa que pode acontecer é que alguma métrica ficou faltando. Mas ficou tudo aqui, tá tudo direitinho. Mas, por exemplo, já estamos com tudo aqui. Ó, por exemplo, esqueci de trazer a métrica com relação ao investimento, amount spend. Não veio o quanto a gente investiu. Aí é necessário você ir lá no Adveronics, trazer a métrica novamente, para que você consiga aparecer essa métrica aqui nessa tabelinha. Então, essa aula é somente para ver esses erros que podem acontecer caso a dashboard não dê certo de primeira. E mesmo assim, teve dúvida? Você pode estar agendando uma chamada de vídeo comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Master Inside Ads.